irmãos, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Hoje, como nosso irmão Armando falou, vou falar um pouquinho do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, segundo o dicionário Aurélio, profeta é um substantivo masculino, que indica uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração divina. Deus falava aos hebreus através dos seus profetas. Pessoa que supostamente prediz futuro. Evidente, adivinho, na antiguidade muitos exerciam o ofício de profeta. E segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, todo enviado a Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas dos mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Só que na antiguidade, muitos dos profetas também faziam predições. Por isso que até hoje se tem dito como profeta aquelas pessoas que fazem predições, que são ditas videntes. Então, é uma palavra que ficou até vulgarizada, né, digamos assim, devido a essa conotação que foi dada de antigamente. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? E ele fala, e os Espíritos falam: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, desde a antiguidade, a gente já ouviu falar em muitos profetas. Muitos vieram precedendo o Cristo, que foi o maior profeta que a gente teve aqui na Terra, né? E vieram justamente para preparar a vinda de Jesus para aqui na Terra, né? Muitos profetas como Moisés, como Jeremias, né? E muitos outros que são citados na Bíblia. Todos eles vieram enviados por Deus para falar de Deus e para fazer com que a humanidade ela progrida, principalmente moralmente. Né? É a principal progressão e a principal missão de um verdadeiro profeta é justamente fazer com que a humanidade ela progrida moralmente. Por isso que os profetas eles eram mais elevados moralmente, tinham um conhecimento maior do que a maioria da população daquela época em que vivia ou da época em que vive, né? Então eles têm que ser moralmente mais elevados para que possam fazer com que a humanidade ela progrida, para que ela ascenda na sua moral. Então, Kardec, na 623, ele pergunta, né, se esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar muitas vezes através de falsos princípios. Será que todos esses profetas sempre só falaram a verdade? Será que não tiveram alguns, né? Essa foi a dúvida de Kardec. Será que não tiveram alguns que transviaram a humanidade? Ou que falavam coisas falsas? E os Espíritos respondem: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmos por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Muitos, até hoje em dia, se dizem profetas, que são enviados de Deus. E aí, Kardec, nessa dúvida, né, pergunta se não tiveram alguns que transviaram. Então, aqueles que se dizem, eles não são enviados de Deus. Kardec é quem está dizendo, tá? Não sou eu. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre qual é a missão dos verdadeiros profetas, né? Que missão é essa? No sentido evangélico, ele vem, o profeta, para instruir os homens.
né? Vem revelar as coisas ocultas, vem revelar os mistérios da vida espiritual. E no sentido da tradição, vem para adivinhar o futuro, né? Por intuição, por revelação. Mas profeta, ele é o elo. Ele é um verdadeiro elo entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele é quem faz essa ligação. E aí a gente pode incluir nos dias atuais e antigamente, a maioria dos profetas, né, todos os profetas eram médiuns, a gente pode incluir nos dias atuais os médiuns também, né? São eles quem fazem essa ligação do mundo material com o mundo espiritual. Então esses também são tidos como profetas. Então, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta, né? Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi considerado como um dos atributos, mas não necessariamente quer dizer que todo mundo que prediz o futuro é profeta e que nem todo profeta ele pode predizer o futuro. Então, Jesus, ele fala em Mateus e em Marcos, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão muitas pessoas. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos, falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então Jesus, há mais de 2000 anos, já nos alertava. A preocupação de Jesus era o quê? Ele sabia que todos nós, quando somos carentes, a gente procura um ponto de apoio, não é assim? Quando a gente está passando por algum problema, quando a gente está carente de alguma coisa, a gente vai procurar um ponto de apoio. E aí, Jesus, preocupado com essa carência, no Sermão do Monte, ele já nos alertava. Cuidado, porque muitos se levantarão, muitos falsos profetas aparecerão, muitos dizendo que é o Cristo. E qual é o problema disso? É porque a maioria dessas pessoas que se dizem que são profetas, mas que não praticam a lei de Deus, elas vão pegar justamente no ponto fraco. É lá, naquele pontinho fraco, naquela carência que você tem, que ela vai conseguir lhe enganar. E como Jesus disse, sendo possível seduzir até os próprios escolhidos. Ou seja, muita gente pode pensar o quê? Vou na casa espírita, faço o estudo, leio o Evangelho, sou uma pessoa honesta, vou ser enganada não. Ninguém vai conseguir me enganar. E aí é muitas vezes nesse orgulho que a gente peca. Peca no sentido de que o orgulho nos cega e termina a gente sendo ludibriado. E aí me veio agora na memória de Chico Xavier. Chico Xavier tinha todo aquele aporte de Emmanuel, né, o tempo todo cuidando dele. E quando apareceu que Chico Xavier ficou famoso, vieram alguns repórteres internacionais para fazer uma entrevista com ele. E ele, o que foi que aconteceu com ele? Ficou, né, todo dono de si. E aí fizeram perguntas, levaram ele para conhecer a redação. E depois ele descobriu que aqueles repórteres estavam, na verdade, querendo pegar alguma coisa para qualificá-lo ele como charlatão. E aí ele vai para Emmanuel brigar. Pô, Emmanuel, como é que você não me alerta dizendo que aqueles repórteres eram falsos? Emmanuel disse, para que você veja que seu orgulho pode lhe cegar. Se Chico Xavier foi enganado por um minuto, imagine nós. Imagine nós, quando alguém chega insuflando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A gente também pode ser pego. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que andam falando por aí, o que é que andam dizendo, né? E aí eu pergunto, por que esses falsos profetas eles insistem em fazer seu mercado?
E eu faço outra pergunta: o que nos impulsiona a sermos seus clientes? É como eu disse, eles vão pegar aonde a gente está carente, né? Traga a pessoa amada rastejando, eu fico imaginando, né? Deve ser puxando pelos cabelos, né? Então, tu sofre, né? Benze cobreiro, tira bicho em pé, batiza filho de mãe solteira. Traga a pessoa amada, eu achei muito interessante essa. Sumo com a pessoa amada durante o carnaval e reaparece na quarta-feira de cinzas. É bem interessante essa, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque é justamente no ponto fraco. Se as pessoas procuram esse tipo de, digamos assim, de alento, é porque a alento ela está com esse ponto fraco. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que prestar muita atenção com o que a gente anda procurando e disseminando, né? E por aí vai, desencapetamento total, né? Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, infeliz no amor, foi vítima de trabalhos feitos e por aí vai, né? Enfim, é o homem, pronto, era isso aqui que eu achei o máximo, isso aqui, né? Através da sua oração, 14 mortos ressuscitaram. 749 aleijados e paralíticos voltaram a andar. Muitos cegos enxergaram. Muitos falaram, surdos ouviram, câncer, AIDS e muitas outras doenças foram curadas. Agora é a sua vez. Traga todos que precisam de milagres. Ele é um profeta. Essa parte aqui de baixo é a continuação. Não vou deixar, porque eu cortei para, né, para não aparecer tudo. Mas enfim, ele é um profeta. Tem o dom das revelações e dos milagres. Ele é o homem dos mistérios de Deus. E é disso que as igrejas estão cheias, infelizmente, atrás dessas curas. É aí nas nossas carências que a gente vai para um canto desse, porque a gente quer que os outros resolvam os nossos problemas. Porque é muito mais fácil eu ir lá na igreja, eu ir lá procurar pai fulaninho, eu ir lá no centro espírita, tomar um passe e não procurar a minha reforma íntima e querer que os outros resolvam os meus problemas, as minhas misérias, as minhas doenças. É aí que a gente vai, né? É aí que a gente vai atrás, né? E Hamelin, na obra As Dores da Alma, ele fala assim: as ilusões que criamos servem-nos de certa forma de defesa contra as nossas realidades amargas. Quem não vive, né? Um mundo cheio de ilusões. Quem é que não tem ilusões em sua vida? Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente seja realidade. Quem de nós não quer fugir da realidade? Principalmente quando estamos passando no meio de um problema. Muitas vezes é duro a gente enfrentar a realidade, né? E aí a gente começa a achar que a vida do outro é melhor, a achar que a vida do vizinho é melhor, a achar que fulaninho não tem problema, só quem tem problema sou eu. Ai, Jesus, por que é só comigo? E aí a gente começa a se fazer de coitadinho. Porque nós, seres humanos, enquanto imperfeitos somos, a gente tem a tendência de fazer com que... Tendência não, a gente quer que os outros tenham pena da gente. Não é assim? Normalmente é assim. Você, quando um amigo seu começa a contar um problema para você, você diz, lá é problema, o problema sou eu que tenho, eu que é, começa, né? E assim vai. Então, quando a gente tende a fugir da realidade, quando a gente tende a ter uma válvula de escape fora da realidade, a gente cria ilusões para a gente fica fragilizado para cair nas mãos dessas pessoas que se dizem profetas, que se dizem enviados de Deus.
E eu não estou querendo dizer aqui que não existe cura, certo? Porque Jesus, ele curou. Jesus, ele curou, e ele ainda disse aos seus discípulos, quando o pai chegou para Jesus e disse: Jesus, cura meu filho, que é lunático, pois muitas vezes cai na água e muitas vezes cai no fogo. E seus discípulos foram e não curaram. Jesus vai lá e cura. E aí os discípulos chegam: mas Jesus, por que que nós não conseguimos curar? Eles, homens de pouca fé. Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, Jesus não falou do tamanho do elefante, não. Jesus não falou do tamanho de uma árvore bem grande, não. Um grão de mostarda, é isso daqui, ó. Um grão de mostarda. Se tivesses a fé, aquela fé inabalável do tamanho de um grão de mostarda, dizia para esta montanha: mova-se daqui para ali, e ela se moveria. Então, existem sim pessoas que têm, a gente sabe que existem médios que têm esse poder curador. Mas pode ter certeza que esses verdadeiros profetas, eles não estão por aí fazendo propaganda. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá que fala: os verdadeiros profetas, eles não se dizem profetas. Eles não se mostram profetas. Eles são adivinhados. Devido ao quê? Devido às suas atitudes, devido ao que se faz. Então, os verdadeiros profetas, eles não ficam dizendo: eu sou Cristo, eu sou profeta, eu sou enviado de Deus. Eles são adivinhados. E aí, já até me fizeram essa pergunta: mas por que antigamente se faziam mais profecias, né? Se tinham mais essa questão, digamos assim, de milagres do que hoje? Aí eu disse: não, eu não acredito que antigamente tenha mais do que hoje, não. Mas hoje a gente faz um trabalho que a gente chama de trabalho de formiguinha. Não se precisa estar por aí alardeando o que se faz, o bem que se faz. Até porque Cristo falou, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Mas é um trabalho, muitas vezes até solitário. É um trabalho, cada um fazendo a sua parte, e que não precisa de grandes alardes. Antigamente, para chamar a atenção do povo para Deus, era preciso que isso acontecesse, né? Hoje em dia não. Hoje em dia não precisa desses fenômenos. E muita gente pode vir para a casa espírita atrás desses fenômenos. Mas não é a ideia principal do Espiritismo nisso. Pode ter certeza. Né, que o Espiritismo, a ideia principal é nos convidar para a reforma íntima, é nos convidar a conhecer o Cristo, os ensinamentos do Cristo verdadeiramente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como este, se elabora uma transformação da humanidade. Para quem estuda o Espiritismo sabe que estamos passando por um momento de transição, né? Habitamos um mundo de provas e expiações, estamos progredindo para um mundo de regeneração. Em Mateus capítulo 24, Jesus ele já alertava, né? Como eu disse no Sermão do Monte, já foi uma preocupação de Jesus para que a gente não se deixasse enganar pelos falsos profetas. E aí ele fala: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou Cristo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.
se a gente for observar, é justamente isso que a gente está vivendo. Muitos terremotos, muitas guerras, né? É justamente marcando esse período de transição. E é aí que a gente tem que ter mais cuidado, porque lembra que Jesus falou que os falsos profetas podem até enganar os escolhidos. Então, porque nesses momentos uma multidão de viciosos e façantes se arvoram em reformadores e em messias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda escutando por aí, né? Então, os falsos cristos são aqueles que, embora divulguem a mensagem cristã, eles não se propõem conscientemente a vivenciá-las, usando-a para fins pessoais e visando a obtenção do poder ou obtenção de alguma coisa material. São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse e até por maldade. São egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Servem-se de todos os meios para prevalecer suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Esses profetas valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. E aí veio agora à minha mente, eu lembrando que muita gente pensa que Jesus faz barganha, né? Faz troca, que Deus faz troca. Ai, Deus me dá isso que eu lhe dou aquilo, né? A gente ainda tem muito disso na nossa cultura. E muitos desses falsos profetas tentam enganar as pessoas com isso. Depositem tanto aqui na minha cestinha que Deus vai me dar em dobro. Infelizmente. E aí, eu não estou condenando aqui o que é necessário de bens materiais para sustentar as igrejas, as casas espíritas. É necessário. O que você não pode é você estar doando alguma coisa achando que Deus vai lhe dar tudo em dobro de bens materiais. E aí, quando você pega uma coisa a Deus, né? Eu lembro agora, a gente nessa questão de barganha, quando você pede alguma coisa a Deus e você recebe, a única coisa que Deus quer em troca, quer de pagamento, é que a gente siga o Evangelho de Jesus. É pagar com amor. O amor a Deus e principalmente o amor ao próximo. Então, se você realmente quer alguma coisa de Deus, né, você quer pedir e se alcançou essa graça, não precisa pagar com nada, com dinheiro, não, mas pague fazendo bem. É esse o principal, é a única barganha que a gente faz com Deus. É pagar tudo aquilo que a gente recebe com amor ao próximo e com bem. Não precisa de dinheiro, não precisa carregar uma cruz daqui para não sei aonde, nem andar de joelhos, não precisa, né? Eu acho que talvez o maior sacrifício, até mais do que esse físico, é você procurar perdoar um irmão que lhe fez mal. Esse é mais difícil do que você se sacrificar fisicamente. E pode ter certeza que esse é maior para Deus, né? É você agir com indulgência, é você agir com amor, perdoando o próximo, perdoando um irmão, um amigo. Então, é dessa forma que a gente tem que procurar pagar a Deus, pelas graças que a gente alcança, né? E os falsos profetas, quais são as suas características? Eles dão-se nomes respeitáveis, tem que ter muito cuidado com isso, aqueles que ficam dizendo, né, que são pessoas notáveis, semeiam normalmente a desunião. Né? Normalmente eles não falam para unir o mundo, mas normalmente não. Semeiam a desunião. Né? Eu que estou certo, só vai estar salvo quem estiver aqui comigo. Ou então alguns agrupamentos religiosos que promovem o isolamento, viverem isolados do mundo todo. Né? Dizem que se infelizmente, alguns citam até o suicídio para chegar a Deus, né? Então, eles semeiam a desunião.
impedem os grupos ao isolamento e, com suas teorias, o que é que a gente deve fazer? Passá-las pelo crivo da razão e do bom senso, submetê-las às massas. No Evangelho segundo o Espiritismo ele fala, se aquela religião ela vai perdendo adeptos e outra vai ganhando, alguma coisa naquela que está só perdendo tem algo de errado, Então, verificá-las em outros grupos e desconfiar das comunicações que trazem caráter de misticismo e que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. O Espiritismo ele não prescreve isso, certo? O Espiritismo ele fala só da reforma íntima. Então, se você tomar banho de sal grosso, mas continuar com os seus pensamentos no mal, não vai adiantar de nada. Você pode tomar 20.000 banhos de sal grossos, mas se você não mudar o que vai dentro do seu coração e seus pensamentos, nada na sua vida vai mudar. E aí eu trago para a gente ter atualmente, essas redes sociais que disseminam muitas coisas, a gente tem que ter cuidado com isso também. Através de ilusões, enganos, desvio do caminho da verdade. A gente tem que ter cuidado. Eu fazendo essa palestra, me lembrei da mulher que ela foi morta, espancada, porque falaram no Facebook que ela era quem estava fazendo magia negra com crianças e tal, e não era. E não era. Será que isso também não é um falso profeta? A que ponto a gente chega, que barbárie a gente chega? E a gente dissemina essas coisas na internet sem nem saber se é verdade. A gente sai propagando nos grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, vai para o Twitter, e isso toma uma dimensão tão grande que foge das mãos da gente. A gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com isso. E aí, nas revistas e nos jornais, quando eles dão conselho sobre tudo, até sobre o futuro, quando eles dirigem a nossa busca de felicidade para as coisas materiais e para a indústria de consumo, hoje a gente vive em uma sociedade altamente consumista. E muitas vezes a gente busca a nossa felicidade procurando algum bem material, E aí termina, minha felicidade é quando eu conseguir aquela casa. Aí consegue a casa, quando consegue a casa, uma semana depois já não está mais tão feliz. Não, agora eu quero tal carro. Aí consegue o carro. Quando entra no carro e sai da concessionária, já não é mais tão feliz. Por quê? Porque a gente está buscando a felicidade em coisas vazias, em coisas efêmeras. A verdadeira felicidade está no amor de Jesus, no amor de Deus. Armadilhas que nós mesmos criamos, psíquicas, em que nós mesmos caímos por não conhecermos devidamente o funcionamento. São as máscaras sociais. Aquilo que a gente tenta transparecer para os outros, mas na verdade por dentro nós somos completamente diferentes. Na política, quando promete coisas que não planejam cumprir, quando sustenta candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões, corrupção, desvio de dinheiro público, a gente não vive isso no Brasil, graças a Deus, Graças a Deus a gente não vive isso no Brasil. E isso é muito pertinente, porque a gente pensa, a gente vai analisar e ver o quanto eles são egoístas, Que eles não se preocupam verdadeiramente com o bem-estar geral da população. Nas casas espíritas, onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presentes. E aí vem de novo Chico Xavier. Chico Xavier, todo presente que era dado a ele encaminhava para outra pessoa. Primeiro, ele não gostava de aceitar, e quando ele recebia, muitas vezes, quando ele recebia, já chegava outra pessoa, Chico, eu estou passando por dificuldade de fazer de jeito, peraí. Já repassava, ele não ficava com nada. Nenhuma obra dele, que ele vendeu, das obras dele, nenhum real foi para o bolso dele. Nenhum real. Tudo era revertido para as obras de caridade dele. Nada ficava com ele. Então, nas casas espíritas, o cuidado também que deve ter é onde os espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores,
ou quando eles tentam manipular, ou só aquele espírito da comunicação. Então, a gente tem que ter um certo traquejo para a gente saber, né, se esses espíritos, e daqui a pouco eu vou falar como é que a gente vai descobrir se os espíritos são de Deus, né? Então, na religião, quando a religião mantém os povos na cegueira espiritual para conquistar privilégios e proveitos materiais, quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores, e na ciência, quando prega exclusivamente o materialismo, que nega Deus e a realidade espiritual. E aqui, com relação à religião, não existe religião boa ou má. O problema são os religiosos, né? Se aquela religião lhe faz crescer, lhe faz uma pessoa olhar para dentro de si, se melhorar, é aquela que é boa para você, né? Então, na religião a gente tem que encontrar isso, né? Quando nos dá esse aporte para a gente nos melhorar, a gente entender o Cristo, internalizar e principalmente procurar vivenciá-lo. Então, para a gente identificar, diferenciar os falsos profetas dos verdadeiros. Então, os falsos, eles pretendem monopolizar a verdade, eles são orgulhosos como os antigos fariseus. Então, não, quem está com a verdade sou eu que estou dizendo a verdade. Seus atos não correspondem aos conselhos. É aquele verdadeiro conselho de antigamente, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E os verdadeiros, eles são os quê? São os que possuem a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a modéstia, a humildade. E seus atos correspondem aos seus conselhos. E Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda dá um conselho: de tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo que toca. De tudo que revelar um átomo de orgulho, tenha cuidado. E aí, na primeira epístola de João, ele fala: não creiais em qualquer espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí, como a gente vai saber se os espíritos são de Deus? Como a gente vai experimentar se esses espíritos são realmente de Deus? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 624, ele pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E no Evangelho também ele fala que um coronel, um general, ele não vai botar ninguém para frente de batalha se não for capaz, né? Assim, ele só vai botar algum soldado que ele seja bastante capacitado para enfrentar aquela guerra. Que dirá Deus? Acha que Deus ia colocar gente que não tivesse conhecimento, que não tivesse a humildade, que não tivesse o amor do Cristo, não conhecesse os ensinamentos do Cristo, para ser profeta, para ajudar na elevação moral da humanidade? De jeito maneira, né? E aí Jesus, ele fala também: reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore, ela não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro é que tira o mal. Porque do que está cheio o coração, isso é que fala a boca. Então, se alguém fala, mas não faz aquilo que fala, ele está sendo um mau profeta. Então, é de acordo com as suas obras, é de acordo com o que se faz, que a gente vê quem é o verdadeiro profeta. Né? E o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, que são exclusivamente de ordem moral. E aqui fotos de alguns profetas que passaram recentemente, né, pela terra, pessoas que viveram
vivenciaram de acordo com os ensinamentos do Cristo e falaram do amor de Jesus. Não só falaram, mas viveram de acordo com os ensinamentos do Cristo. Pessoas que tinham uma elevação moral, né? Que tinham características morais que a gente só em olhar a gente vê, né? Sem contar nas atitudes, sem contar no que eles faziam. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, ele fala: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento, conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo, ele alcança a reflexão. A casa, ela impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer um corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo, ou é ou não é. E muitas vezes a gente se deixa enganar pelas aparências, né? E Emmanuel vem nos dar um puxão de orelha. Não é a aparência que conta, é o conteúdo, é o que a pessoa faz, é o que a pessoa pensa. Porque, como eu falei, muitos de nós vestimos máscaras sociais, né? A gente se mostra uma coisa e faz outra. Tipo que encontraremos isso em todas as religiões, que são pessoas tiranas, domésticos, mas que são aplicados trabalhadores da fé. Infiéis nas relações, mas pregadores da moral e dos bons costumes. Fofoqueiros e maledicentes, mas atenciosos e prestativos nas igrejas e nas casas espíritas. Chefes enlouquecidos e vaidosos, mas humildes e servis nos palanques doutrinários. Impacientes na vida, mas no reduto religioso calmos e mansos. Será que a gente não pratica isso? Será que a gente não faz nada disso? Será que não estão sendo falsos profetas? Em Mateus capítulo 7, Jesus fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aquelas pessoas que chegam comendo quieto, falando mansinho, e que todo mundo pensa que é né? Aquela pessoa é muito calma, é muito polida, é muito boa, cordeira, mas a gente sabe que as pessoas não nos deixam enganar por muito tempo, né? E aí, como a gente experimentar, a gente sempre tem que perguntar, a gente sempre tem que procurar conhecer, e aí, conhecendo a pessoa e a vida que ela leva, a gente vai realmente saber se ela é aquilo mesmo. Quem é que nunca presenciou uma pessoa tão calma? Aliás, me lembrei agora, os psicopatas. Como é que os amigos normalmente descrevem? Pessoas calmas, tranquilas e que ninguém nem desconfiava. Mas chegam, entram no cinema, matam 20, 30, 40. Esses são os falsos profetas. Falsos profetas não são só aqueles que falam em nome de Deus, não. É como eu estava lendo antes, é o que a gente fala para fazer, mas não faz. É a gente dizer que tem fé em Deus e acha que com isso está salvo, mas não pratica. Se diz cristão. Eu sou cristão, sou espírita, sou católico, sou evangélico, sou cristão. Mas não segue os ensinamentos do Cristo. Não faz aquilo que o Cristo nos ensinou. Nós, os lobos, precisamos buscar a melhora. Certo? Porque nós também podemos ser esses lobos devoradores. Chegamos com pele de cordeiro, mas podemos ser esses lobos devoradores. Então precisamos buscar a melhora, modificar e compreender a oportunidade que nos era ofertada.
Chegou a oportunidade de nos transformarmos, domesticando o lobo que ruge em nós. As disputas por cargos, diretorias, por quem sabe mais, quem faz mais, quem fundou a casa, quem lava, quem paga, tudo isso cai no mesmo lugar. Então, aqui a gente vive num mundo de provas e expiações, a gente tenta superar o outro. No mundo de regeneração, não. A gente procura se superar. A gente procura elevar acima de nós mesmos e não acima do outro, porque nós aqui ainda estamos numa correria para ser melhor do que o outro, para ser melhor do que o vizinho, para ser melhor do que aquele que trabalha comigo, para ser melhor do que o outro, mas a gente não procura se melhorar, não procura ser melhor do que nós somos hoje, né? Para que isso? Para que cenas como essa não venham nos chocar. Através de guerras, fomes e mais cenas de amor. E aí? Quais os frutos que a sua árvore está dando? Será que nós estamos sendo falsos profetas em nossas vidas? Então, o verdadeiro cristão é aquele que hoje procura ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, se a gente é cristão, segue os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente tem que procurar esse melhoramento para que não sejamos falsos profetas das nossas vidas e para que a gente não se deixe enganar pelos falsos profetas. E aí fica essa reflexão: será que a nossa árvore está dando bons frutos? Será que aquilo que Jesus nos deu, a gente está conseguindo multiplicar no bem? Então, vamos ficar com essa reflexão hoje, né, para que a gente possa procurar estudar o Cristo, mas principalmente, além de estudar, vivenciar os ensinamentos que Cristo nos deu. Vamos procurar dar bons frutos, né, para que a gente não seja falsos profetas em nossas vidas. Muita paz a todos.